Muito bem, pessoal. Agora nós vamos fazer uma mola com essas características que estão sendo mostradas aqui. Uma mola com 24 milímetros de altura, passo de 4 milímetros, diâmetro do arame de 2 milímetros e o diâmetro interno com 10 milímetros. Vamos lá. Eu vou pegar aqui na vista frontal, no plano XY. Vou colocar aqui uma linha de construção, ou uma linha de centro, melhor, no meio da minha peça, com 24 milímetros, que vai ser a altura da nossa mola. E eu vou colocar um círculo aqui para iniciar o nosso elemento. Esse círculo eu vou colocar que ele vai ter diâmetro de 2 milímetros, que é o diâmetro do nosso arame. E eu vou colocar aqui que essa linha de centro aqui para ele, essa linha vai ser uma linha de centro. Coloca aqui a opção linha de centro. E nós vamos colocar aqui uma distância da linha de centro até o centro do meu elemento. Qual vai ser o diâmetro? Aqui nós vamos ter 12 milímetros de diâmetro. Por quê? Ele fala para a gente que vai ter 10 milímetros de diâmetro na parte interna da nossa mola. Mais 1 milímetro da espessura aqui do nosso arame, ele já vai para um diâmetro de 12 milímetros, que é 1 milímetro de um lado e 1 milímetro do outro lado também. Com isso, a gente já tem a base aqui da nossa mola. Eu vou vir aqui em encerrar o esboço, vou vir aqui na parte de espiral e ele vai começar a criar uma espiral para mim. O eixo dessa espiral vai ser justamente a nossa linha de centro. E aqui nós temos algumas informações importantes. O perfil é justamente a figura que nós temos aqui do elemento circular. E depois a gente tem os comportamentos, passo e altura. Ou eu posso escolher outros itens. Passo e revolução, revolução e altura e por aí segue. No nosso caso, é passo e altura. Por que é passo e altura? Se a gente for dar uma olhada no nosso desenho, eu sei que a distância entre os itens da mola são 4 milímetros, que seria o passo, e eu sei que a altura da nossa mola tem 24 milímetros. Então, olha lá, passo de 4 milímetros e a altura da mola de 24 milímetros. Nesse caso, ele está indo para baixo. Eu não gostaria que ele viesse para baixo. Eu quero subir, eu quero fazer ele ao inverso. Olha lá, inverter, ele já está fazendo acima. Nesse nosso caso ainda, você pode perceber que ele está fazendo neste sentido. Olhando de cima, ele faz no sentido anti-horário. E seria na opção mão à direita. Vamos dar uma olhadinha no nosso desenho. Aqui, ó, repare que ele também está vindo no sentido mão à direita, no sentido anti-horário. Ele sai daqui e vem para trás. Ótimo. Então, dessa forma aqui já está correta. Eu vou dar um OK. E ele já criou a molinha para a gente. Esse tipo de mola, em especial, ele fala o seguinte. Ele fala para a gente que vai ter uma superfície plana aqui e uma superfície plana na parte de baixo. Como que a gente faz isso? Na parte de baixo é bem facinho. Você já tem aqui, ó, os planos de origem. E esse plano X e Z, se a gente clicar com o botão direito e clicar em visibilidade, ele já está cortando justamente aquele elemento que a gente deseja deixar plano, olha só. E aí, como que a gente pode fazer para cortar esse nosso elemento? Eu posso vir aqui na opção dividir. Aqui o mais adequado é a gente utilizar o comando aqui, ó, de selecionar o sólido. E aí ele já seleciona o sólido para a gente por inteiro. E agora ele está perguntando para mim, você quer manter os dois lados? Você quer cortar o lado de baixo? Ou você quer cortar o lado de cima? Eu quero cortar o lado de baixo. Então, deixo cortado o lado de baixo e dou um OK. Olha só o que ele fez. Ele já eliminou a parte de baixo aqui, ó. A mesma coisa a gente vai fazer na parte superior. Só que na parte superior eu preciso criar um plano. Então, eu vou criar um plano. Clico nesse plano aqui, direciono para cima. A altura vai ser de 24 milímetros. Vou dar um OK. Fechou. Nós já temos, ó, justamente acontecendo a mesma coisa aqui em cima. De novo, eu vou entrar no comando dividir. Vou selecionar a opção de sólido. Lembrem disso. Ele já selecionou o sólido para mim. E no selecionar a ferramenta, eu clico no local que eu desejo fazer o corte. E ele vai perguntar,
Corta a parte de baixo ou corta a parte de cima? Nesse caso, eu quero cortar a parte de cima. Vou dar um OK. Pronto. E já cortou também, deixando plano essas duas superfícies. Nesse nosso caso, esses dois planos eles são importantes para a gente poder fazer uma montagem depois do nosso conjunto. Mas, Daniel, vamos lá. Eu quero fazer essa parte da minha mola. Tecnicamente, isso aqui não é muito interessante de se fazer. Como é que eu faço para construir uma mola com os passos adequados? Geralmente, o início dela formando uma superfície plana com as informações que a gente tem nesse nosso desenho aqui. Aí a gente vai ficar um pouquinho diferente. Olha só. Nós vamos ter que entrar em novo arquivo, sistema métrico, só que ao invés de eu criar uma peça, eu vou criar uma montagem de conjunto e vou vir em criar. Dessa forma, eu vou entrar na aba de projeto e vou entrar na aba compressão. Dessa forma, a gente vai estar criando uma mola do tipo compressão com várias características técnicas. Quando a gente entra aqui na parte de compressão, ele pede para a gente salvar o nosso arquivo. Eu vou salvar na área de trabalho, como montagem 2. E ele vai abrir aqui um conjunto de dados para eu estar estipulando. Esse conjunto de dados, ele vai pedir qual é o eixo que eu preciso para iniciar a minha mola. Eu vou ter que vir aqui, ó, o eixo, vamos colocar um eixinho para ele aparecer aqui, ó. Vamos colocar que vai ser esse eixo Y aqui, que seria na vertical. Ele pergunta para mim qual vai ser o plano inicial. O plano inicial, eu vou pegar um plano, por exemplo, o XZ, que seria na horizontal. Pronto. Aqui ele já começa a criação da nossa mola. Só que aqui eu já preciso ter algumas informações importantes. Por exemplo, diâmetro do fio, a gente já sabe que é 2 milímetros. Comprimento da nossa mola, a gente sabe que são 24 milímetros. Então, ele já começou a fazer uma mola mais ou menos alinhada com o que a gente deseja. Ele fala aqui para a gente o diâmetro desse nosso elemento. Vamos lá. Olha só, o diâmetro D1 é o diâmetro externo da mola, o D2 é o interno da mola e o D seria o diâmetro médio. Olha lá, diâmetro da mola. Eu vou colocar aqui o D1 seria a parte externa com 14 milímetros. Por que 14 milímetros? Nós teríamos o diâmetro D, que seria o interno, que é 10 milímetros, que ele está falando aqui para a gente, mais 2 milímetros desta parte e mais 2 milímetros desta parte do arame. Então, daria 14 milímetros no diâmetro externo. Então, com isso, diâmetro externo, 14 milímetros. Ah, Daniel, eu quero diâmetro médio. Diâmetro médio, eu poderia colocar aqui 12 milímetros. Ah, não, Daniel, eu quero diâmetro interno. O diâmetro interno eu poderia colocar aqui 10 milímetros. Daria no mesmo. Seria a mesma coisa, mas eu preciso indicar para ele aqui. Muito bem. Outra coisa que a gente precisa colocar para ele que é muito importante. Nesse passo aqui, ó, a gente já tem o passo da nossa mola. Vocês podem observar que ele não está ativo para a gente modificar. Por quê? Porque ele está aqui com L0, que seria o comprimento da mola livre, que no nosso caso seria 24 milímetros. E ele tem aqui o número de espiras, ó, que são 5 espiras. Isso ele vai te dar o passo. No nosso caso, a gente não quer isso. A gente tem o quê? A gente quer o número de espiras, porque eu não sei qual é o número de espiras, sendo que eu tenho 24 milímetros de altura e um passo aqui exatamente de 4 milímetros. Repare bem, eu tenho passo de 4 milímetros e 24 milímetros de altura total. Com isso, ele vai calcular para mim o número de espiras, sem problema. Vamos mandar calcular aqui só para a gente ver como é que está ficando. Esse daqui seria a nossa carinha do nosso projeto, olha só. Se a gente for ver aqui, nós temos início da mola, espirais fechadas, uma espiral e meia fechada. O que é isso? Quer dizer que no começo da nossa mola, nós vamos ter juntas, fechada, uma volta e meia. Isso é muito comum na mecânica para você ter essa área de apoio adequada na sua mola.
Depois nós temos aqui espirais de transição, mais uma espiral para poder fazer a transição. E espirais fixas ele não tem nenhuma. A mesma coisa na parte do fechamento. Aqui é legal vocês virem trabalhando com esses dados. Por exemplo, aqui ele ficou espirais fechadas 1,5. Se você colocar uma, você já vai ver que ele vai diminuir. Ó. 1,5 aqui, ó, ele já deixou um pedacinho um pouco maior. Então aqui vocês vão ter que definir de acordo com o projeto quantas espirais fechadas você quer, quantas espirais você vai ter de transição para poder chegar no passo normal, que seria o passo de 4 milímetros, e o fechamento aqui também. Eu vou manter aqui, ó, espirais fechadas apenas uma, e eu vou manter também uma espiral de transição. Vou mandar calcular, o cálculo indica compatibilidade de projeto, belezinha, vou dar um OK, vou mandar um OK. Ele vai criar para mim a mola exatamente com as informações que eu defini para ele. Repare que essa mola ela já não tem mais a mesma característica da anterior. Ela tem uma hélice inicial, depois ela tem uma hélice com um passo de 4 milímetros, depois ele vem e fecha novamente. Isso, tecnicamente, para se fabricar uma mola, é muito mais interessante de se fazer. Só que ela ficaria diferente do nosso exercício.